Olá, pessoal. Estamos com uma questão da FUVEST 2022, uma questão bem interessante para se trabalhar heredograma e padrão de herança. Vamos ao enunciado. A sindactilia bovina é uma condição hereditária caracterizada pela fusão dos dedos das patas dianteiras e ou traseiras. Esse fenótipo está associado à mutação no gene LRP4. A seguinte genealogia apresenta a herança de uma forma de sindactilia entre bovinos de uma fazenda de pequeno porte. E aí segue o heredograma. Tudo que está aqui em vermelho fui eu que circulei, fui eu que escrevi aqui, então seria só o heredograma aqui e a legenda dizendo que todos os que estão pintadinhos de preto são afetados pela sindactilia. E os que estão em branco não são. Vamos ao comando da questão. Considerando que cromossomos XX e XY em bovinos definem respectivamente fêmeas e machos, o padrão de herança da sindactilia bovina é. Então, ele colocou aí o mesmo sistema de determinação sexual de nós humanos, né? O sistema XY, no qual as fêmeas são XX e os machos são XY. Isso é importante porque a gente vai ver que nas alternativas vai aparecer herança ligada ao X recessivo, ligada ao X dominante, e aí é importante saber que machos são XY e fêmeas são XX, para a gente olhar para o heredograma e excluir aí determinadas possibilidades ou não, ver se se encaixa aí com o que o heredograma mostra, certo? Então, primeira coisa aí, sempre que é para se identificar um padrão de herança, é muito útil procurar no heredograma o que nós chamamos de casal-chave, né? O que é um casal-chave? É um casal em que os membros desse casal são semelhantes para característica, ou seja, ambos são afetados e aí estariam pintadinhos de preto, ou ambos não são afetados e estariam em branco. Porém, apesar de eles serem semelhantes para aquilo, eles têm um filho, não precisa ser todos, tá? Basta um filho que é diferente deles em relação a essa condição. Então, vamos supor que os dois sejam afetados, pintadinhos de preto, mas aí tiveram um filho, opa, que está em branco, que não é afetado pela sindactilia. Ou o contrário, os dois não têm sindactilia, estão em branquinho, mas tiveram um filho, ou mais de um filho, afetado, que aí estaria identificado por pintadinho de preto, né? Então, se a gente olhar para esses dois casais que eu circulei em vermelho, nós notamos que eles são semelhantes, eles estão em branquinho, ou seja, eles não têm sindactilia, mas eles tiveram filho diferente deles, filhos que têm a sindactilia. Então, isso é um casal-chave. E se é um padrão de herança autossômico, ou seja, não está ligado aos cromossomos sexuais, nem ao X, nem ao Y, está em algum dos outros cromossomos que não são sexuais, isso vai nos dar já o genótipo, tanto dos pais quanto desse filho que é diferente. Porque sempre que houver um casal chave, um casal que é semelhante entre si e tem um filho diferente deles, a gente sabe que os membros desse casal são heterozigotos e o filho que é diferente é homozigoto recessivo, tá? Traduzindo isso para as famosas letrinhas, os membros desse casal seriam, por exemplo, azão, azinho, e o filho diferente, azinho, azinho, tá? E aí, quem que define que tipo de padrão é? Se é dominante ou se é recessivo? Quem é afetado. Aqui no caso, o afetado é o filho que é azinho, azinho. Porque sempre que houver um casal-chave, eu sei que o casal é heterozigoto. Não são os indivíduos heterozigotos que são afetados, e sim o filho que é homozigoto recessivo. Então, isso me mostra um padrão de herança autossômico recessivo, ok? Depois eu vou ter que checar se as outras alternativas realmente não se encaixam aí com as informações do heredograma. Mas a princípio, só de identificar o casal-chave, isso já me denota aí uma grande chance de ser autossômica recessiva, ok? Notem que não é apenas um casal. Vimos aqui mais para a direita e temos mais um casalzinho que também são semelhantes entre si, não tem sindactilia, e tiveram não apenas um, como o outro casal, tiveram dois filhos atingidos, embora eu tenha circulado aqui apenas um dos filhos. E aqui tem um detalhezinho bem interessante. Vocês notem que entre os membros do casal não há apenas um traço, como nesse primeiro casal, e sim dois. Esse duplo traço, embora aqui na legenda não diga, a gente sabe que isso significa um cruzamento consanguíneo, tá? E em se tratando de uma herança autossômica recessiva, cruzamentos consanguíneos sempre aumentarão as chances de um filho afetado. Isso aumenta a chance de um filho ter um azinho-azinho, azinhos que estão lá escondidos nos pais, certo? E a gente nota que pela descendência, isso também está evidenciado. Enquanto esse primeiro casal, que não é consanguíneo, porque só tem um traço, dos quatro filhos que eles tiveram,
que eles tiveram, apenas um é afetado, nesse casal aqui, que o cruzamento é consanguíneo, dos 3 filhos que eles tiveram, 2 são afetados. Então, olha só, enquanto aqui a probabilidade ficou de 1/4, aqui foi de 2/3, tá? Bem maior, justamente pelo fato de ser consanguíneo. Tudo bem? Então, vamos analisar uma por uma das alternativas para também aproveitar como uma revisão dos outros padrões de herança. Então, começando pela alternativa A, que fala da herança mitocondrial, né? O que que é a herança mitocondrial? É aquela herança que ela é tida como uma herança de origem materna, tá? Porque no momento da fecundação, o espermatozoide, ele não contribuiria com as mitocôndrias para esse descendente, tá? Primeiro que o espermatozoide já é uma célula com pouco citoplasma. Na própria espermatogênese, lá na fase final, a fase da espermiogênese, da diferenciação, a célula perde bastante citoplasma porque é interessante para o espermatozoide ele ser pequenininho, ser leve, já que a função dele é se locomover em busca do óvulo do ovócito, certo? E aí, quando ele se funde no momento da fecundação, ele contribui basicamente com seu material genético, não com o conteúdo do seu citoplasma, não com suas mitocôndrias. Embora pesquisas recentes tenham mostrado que, sim, há casos em que nós podemos ter uma herança mitocondrial de origem paterna também, tá? Mas isso é muito recente, é aquela história de que biologia sempre tem suas exceções. Então, aqui a gente vai seguir trabalhando com a herança mitocondrial sendo de origem materna, tá? Ainda que pesquisas recentes digam o contrário. Então, se tratando de uma herança materna, o que que a gente vai procurar no nosso heredograma? Vamos procurar as pessoas, no caso aqui as pessoas não, né? No caso aqui os bovinos, vamos procurar os bovinos afetados e ver se a mãe deles também é, né? Então, começando aqui por esse indivíduo um da geração 2, ó, essa fêmea aqui afetada. Se a herança fosse mitocondrial, ela teria herdado da mãe, já que essa herança é tida como uma herança de origem materna. E a gente nota aqui que a mãe dela não é afetada, certo? Então, como que a herança é mitocondrial se ela é afetada e a mãe não? Então, com isso a gente já exclui, tá? E aqui tem outros casos, esses 2 filhos afetados também, que a mãe também não é afetada, certo? Então, com isso a gente exclui essa primeira alternativa. Alternativa B, ligada ao X excessivo. X excessivo, a gente tem que entender o seguinte: se aqui no sistema de determinação sexual ele me diz que as fêmeas são XX e os machos XY, ou seja, igual dos humanos, significa que numa herança ligada ao X excessivo, as fêmeas precisarão que os dois X sejam portadores de um gene recessivo, né? Já os machos, como eles só têm um cromossomo X, o outro é Y, vai bastar que esse único cromossomo X seja recessivo para que ele tenha, certo? Então, vamos olhar aqui no nosso heredograma, novamente, esse indivíduo 1 da geração 2, essa fêmea aqui. Ela é atingida, certo? Se ela é fêmea, é porque ela é XX. Então, trabalhando com a possibilidade de ligada ao X recessiva, significaria o quê? Que os dois X dela são recessivos, né? Um X azinho, outro X azinho. A gente sabe que um X ela herdou do pai e o outro X ela herdou da mãe, certo? Então, ela teria herdado, obrigatoriamente, um dos X dela recessivo do pai. Só que para o pai, para os machos, basta que um único X recessivo para que ele seja portador daquilo, né? Então, no caso, esse pai dela, ele teria que ser afetado também. No caso de ser uma herança ligada ao X recessivo, porque ela teria herdado um X da mãe. A mãe não obrigatoriamente, porque para a mãe ela precisaria dos dois X. Então, muito bem poderia ser que ela passou um X recessivo para a filha, mas o outro fosse dominante, né? Pode ser que ela seja heterozigota. Mas a grande questão aqui está no pai, porque o pai só tem um X. Se esse X é recessivo que foi para a filha, logo ele teria que ter sindactilia, certo? Aqui também, ó, mais uma filha aqui, ó, nesse casal 2, que é atingida. Então, se fosse ligada ao X excessivo, ela teria que ter dado um X do pai. E o pai dela não é afetado. Então, com isso, a gente exclui a alternativa B de ligada ao X recessivo. Lembra que tem uma regrinha do X recessivo que é a mãe afetada, ela vai passar para todos os filhos do sexo masculino. Por quê? Se ela é afetada, significa que os dois X dela são recessivos, certo? E o filho, ele vai receber o único X que ele possui da mãe, porque se ele é do sexo masculino, significa que do pai dele, embora o pai dele produza tanto espermatozoides com X quanto com Y, se ele é um macho, se ele é um menino, né, no caso aqui do boi, um macho, significa que do pai ele não herdou Y.
Aliás, do pai ele herdou o Y, por isso que ele é macho, certo? Então, o X ele herdou da mãe. Então, se a mãe tem os dois X afetados, ele vai herdar um X afetado da mãe, com isso ele vai ser também, tá? Só que aqui não teria como nós procurarmos isso, porque aqui as fêmeas, elas não têm descendência, tá? Para a gente procurar aqui filhos do sexo masculino e analisarmos aí se todos os filhos do sexo masculino são atingidos. A gente poderia procurar isso também, mas aqui não tem isso. Mas aí a gente vai para a questão de se uma filha é afetada, o pai dela tem que ser afetado também. E aqui a gente vê filhas afetadas e que o pai não é, tá? Então por isso não pode ser ligado ao X recíproco. Alternativa C, ligado ao X dominante. É algo que também tem a ver com pai e filha. Por quê? Os machos só têm um X, né, nesse sistema de determinação sexual. Se é ligado ao X dominante, significa que o macho atingido, ele vai passar esse único X que ele tem para as filhas, porque as filhas são XX, elas herdam um X da mãe e um X do pai. Se o X do pai é afetado e é dominante, a herança é dominante, significa que para essa filha, esse único X que ela herda do pai já vai ser o suficiente para ela ser afetada. Ainda que ela receba um X recessivo da mãe, porque o padrão de herança é X dominante, então o X dominante do pai vai bastar. Então, o que que a gente tem que procurar no heredograma para ver a possibilidade de X dominante? Essa regrinha, que se um pai é afetado, todas as filhas terão que ser. Isso a gente tem no heredograma. Logo na geração 1, a gente tem esse pai aqui, o indivíduo 3, pintadinho de preto, afetado. Logo, esse único X que ele possui, se é um X dominante, a herança é desse padrão, significa que essas duas filhas aqui que esse casal teve, teria herdado um X da mãe e um X do pai, e teriam herdado esse X dominante do pai, fazendo com que elas também fossem afetadas pela sindactilia, mas elas não são. Então, por conta disso, a gente exclui a possibilidade de ligada ao X dominante. Alternativa D, autossômica recessiva. Esses dois casais nos levam a isso. Então, só nos resta conferir a alternativa E, para ver se de fato a D é a única plausível aí. Autossômica dominante. Bom, autossômica dominante, nós procuraríamos também por casal-chave. Aqui nós temos dois. Mas para ser autossômica dominante, os indivíduos heterozigotos portadores de um gene dominante é que teriam que ser os afetados. Então, teria que ser o inverso do que está aqui. O casal, os membros do casal teriam que estar pintados, mostrando que eles são afetados pela sindactilia, e terem tido um filho diferente não afetado. Então, esse filho diferente não afetado é que seria o homozigoto recessivo, e quem seria afetado seria aqueles heterozigotos. Então, aí seria dominante. Mas aqui a gente vê exatamente o contrário. Não são os heterozigotos que são afetados, e sim o que é o homozigoto recessivo, tá? Portanto, confirmando aqui a autossômica recessiva. Então, sempre interessante relembrar regrinhas e ir trabalhando com o heredograma para ir fazendo essa identificação e excluindo essas possibilidades. Por isso que eu acho essa questão aqui bem interessante para heredograma e padrões de herança. Espero que tenha ajudado. Se você gostou aí, pode curtir, comentar ou mesmo sugestões, se algo ainda não ficou claro, que a gente pode tentar esclarecer ali, tá bom? Obrigada e até uma próxima. Beijinho, tchau, tchau.